Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Adriano, sou professor, advogado, estudante de astrologia e de psicanálise. Pessoal, para quem não é inscrito no meu canal, peço a gentileza, se inscrevam, deixe seu like, deixe o joinha aí e compartilhe para o máximo de pessoas possíveis. Lembrando que a finalidade principal do canal é expansão, promover a expansão da consciência, tá certo? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca da psicanálise, tá? O tema proposto para debate hoje seria: a psicanálise ela não ataca o sintoma, mas sim a raiz do problema. Como assim, Adriano? Eu vou explicar melhor para vocês de uma maneira bem didática, tá? Lembrando que a finalidade do canal é sempre tornar acessível às pessoas que não são da área, as pessoas leigas, o assunto proposto, ok? Então vejam bem, pegando a psicanálise e a psicologia a título de exemplos, tá? Lembrando que cada um tem uma linha terapêutica de abordagem. Vamos supor que, e inclusive tenho que dizer para vocês que dentro da psicologia há várias linhas de abordagem, tá? Uma delas é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Bom, vamos imaginar, a título de exemplo, para vocês compreenderem, que um paciente chega ao psicólogo para tratar um problema de vícios em drogas, compulsões, tá? O que esse psicólogo geralmente vai fazer? Ele vai tentar atacar o problema, ou seja, o vício em drogas. Ele vai direcionar o paciente numa postura mais ativa, direcionando e dando técnicas que visem a combater esse vício em drogas, ou seja, ele ataca o sintoma, tá bom? Por outro lado, na psicanálise, pessoal, é bem diferente a linha de abordagem. Por quê? Porque a psicanálise ela não vai atacar o vício em drogas. O problema em si, se é que vocês me entendem, não é o vício em drogas. É claro que tem um problema ali. Mas veja que o psicanalista, ele não vai focar no problema. Veja que o vício, no caso aqui a título de exemplo, ele é só um gatilho de algo enraizado lá atrás que não foi tratado. Algo que está traumatizado. Algo que está enraizado. Então veja que a psicanálise, como eu disse para vocês, o objeto de estudo é o inconsciente do paciente. Então, entendam que para o psicanalista, ele não vai ficar dando técnicas de como sair do vício de drogas, né? Lembrando que qual é a maneira que o psicanalista aborda e interage com o paciente? É por meio da associação livre. Como é a associação livre? Só para recapitular com os senhores. A associação livre, a gente pede geralmente para que o paciente fale tudo que lhe vier à cabeça sem censura. Então, quando ele começa a trazer à tona tudo que lhe vem pela cabeça, a tendência é que o inconsciente venha falar, venha à tona. E aí que o psicanalista ele precisa estar atento de analisar essas palavras, esse diálogo, esse discurso. E nas entrelinhas fazer as interpretações corretas e necessárias para que o paciente enxergue aquilo que estava inconsciente de uma maneira agora consciente e clara. Então, o cara que chega até o psicanalista com um vício em drogas, a minha ideia não é me atentar, focar no vício dele em drogas e nem dizer o que ele tem que fazer. A ideia é tentar encontrar o que foi que desencadeou o vício em drogas. Ou seja, vê se vocês conseguem me compreender. O vício em drogas, meus senhores, ele é só um gatilho de algo lá atrás que está reprimido e mal elaborado. Então, estou dando um exemplo, tá? Que fique bem claro. Pode ser que esse paciente que hoje está viciado em drogas tenha passado por um abuso sexual na infância. E isso não elaborado, isso recalcado que a gente fala que é o quê? O que é o recalque? É o paciente que reprime lá no inconsciente aquela angústia, aquela dor daquele fato que aconteceu, que lhe sucedeu, e ele não quer deixar aquilo no consciente. Então é mais fácil que aquilo ficar recalcado, reprimido no inconsciente, para que ele possa ter uma vida, vamos dizer assim, minimamente saudável. Só que ao fazer isso de maneira inconsciente e não elaborar aquele trauma, o que acaba acontecendo? Vem o sintoma, um gatilho, por exemplo, do vício.
Então veja, na psicanálise, a linha de abordagem é tentar encontrar o mal, a raiz do problema, do cerne do problema que está desencadeando aquele sintoma, que pode ser um vício, que pode ser um transtorno de ansiedade, que pode ser uma depressão, enfim, uma série de problemas, de sintomas com esse paciente. Então veja, o meu foco não é o problema em si. Eu vou me ater por meio da associação livre, que é a maneira pela qual o psicanalista analisa e tenta identificar aonde está o problema, para que, assim que ele conseguir enxergar aonde está a raiz do problema que projetou, por exemplo, o vício em drogas, que ele consiga, junto com o seu paciente, tornar aquilo que estava inconsciente e recalcado de uma maneira lúcida e consciente. Ao fazer isso, o que o paciente vai fazer? Ele vai tentar elaborar esse processo doloroso que ele passou e que fazia com que ele se matasse, se auto-sabotasse no vício em drogas. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma elaboração, a tendência é essa, de maneira a ressignificar esse trauma. A partir do momento que a gente resolve, traz lucidez a esse trauma que ele passou, a tendência é que ele largue o vício em drogas. A tendência é que ele não tenha mais o sintoma. Ou seja, o sintoma ele tende a desaparecer. Entendem, pessoal? Então, o tema proposto era esse. A psicanálise, ela não ataca o sintoma, ela não combate o sintoma, o problema em si. Ela vai tentar identificar a raiz, o mal lá pela raiz, aquilo que realmente foi oriundo e que recalcado, aquele trauma recalcado, projetou esse gatilho no vício em drogas. Quando a gente combate o mal pela raiz, a tendência é sanar aquele sintoma que o paciente está reportando para você. Seja ansiedade, seja depressão, seja um vício, compulsão em vícios, entendeu? Então, é dessa maneira que a psicanálise ela atua. Veja que na abordagem psicanalítica, o psicanalista, o profissional, ele não vai ficar direcionando de uma maneira muito ativa como o paciente tem que se portar. Muito pelo contrário. A verdade, eu já disse isso num vídeo lá atrás, a verdade não é minha, do psicanalista. A verdade, ela deve ser a verdade do paciente. Ele que deve encontrar a sua verdade e elaborar esses processos dolorosos de modo a se libertar desse sintoma e de modo a ter uma vida mais salutar, uma vida minimamente digna e feliz dentro da perspectiva do nosso planeta. Certo, pessoal? Mais uma vez, espero que tenham gostado do vídeo, tenham gostado da aula. Minha função é sempre essa, tentar contribuir com o conteúdo para tornar lúcido cada vez mais os conteúdos que eu abordo no canal. Mais uma vez, peço que deixe seu like, compartilhe para ajudar na expansão do meu canal. Uma boa tarde, fiquem com Deus.